Bem-vindos sejam todos os meus amados irmãos. Me desculpem pelo horário, estávamos aqui numa euforia, estávamos numa reunião maravilhosa e ela vai continuar agora pela pregação do Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindos, várias pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas conectadas agora lá na Alemanha, na cidade do Cairo, no Japão. Um abraço a várias pessoas em todos os lugares. Bem-vindos, sejam todos. A Igreja de Cristo, a Igreja sem paredes. Bom, o tema da nossa mensagem é graça, a força na fraqueza. Eu vou repetir este tema maravilhoso, graça, a força na fraqueza. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu, a epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 32, eu vou ler até o versículo de número 34. Estamos todos? Olha lá. E que mais direi, disse Paulo aos Hebreus, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza, eles tiraram força. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível. Eu creio e recebo no meu espírito que esta é uma palavra encorajadora. Creio e recebo no meu espírito que esta palavra entrará em quartos escuros, em vidas abatidas, e as colocarão de pé diante da vida, porque foi para isto que tu ressuscitastes e implantou em nós a graça divina, para andarmos de pé na luz dos viventes e para ser luz, para disseminarmos o Evangelho da graça de Deus. Para isto, é importante que tu me uses nesta manhã com autoridade e eloquência, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet reunido diga amém. Amém. Olha que interessante, algumas frases de Paulo nesse texto. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele disse algo interessante aqui que me chamou a atenção, os quais, por meio da fé. Então, tudo que eles conseguiram foram por meio da fé. E neste pacto, Paulo começa dizendo esse capítulo de número 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Neste pacto que estamos vivendo, a fé é um dom. E Deus criou o dom da fé para que o homem pudesse agradá-lo. Veja que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que Deus fez? O dom da fé. Esses homens, tudo o que eles fizeram, incluindo esta palavra maravilhosa que é o tema da nossa mensagem. Coloca o 34. 34. Extinguiram a violência do fogo. Olha o que esses homens fizeram. Diz que esses homens tiraram a violência do fogo. O fogo é violento. Por meio da fé, eles extinguiram a violência. Foram jogados numa fornalha aumentada 70 vezes, mas por meio da fé eles acreditaram que a confiança em Deus não iria queimá-los. Pois ele diz que eles escaparam ao fio da espada. E aqui está o tema, a palavra inspirada para esta manhã. Da fraqueza, eles tiraram desânimo, desistência, voltaram para trás. Não, da fraqueza eles tiraram o quê? Força! Eu comecei a meditar nisso aqui. Porque o que é que esses homens tinham que nós não temos?
Abençoados, esses homens fizeram por meio da fé, mas era uma fé natural. Não era o dom da fé que eles tinham. Eles tinham a fé natural, a fé produzida por meio daqueles que eles acreditavam naquele momento. Não era o dom do Espírito Santo na vida deles. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 23, Miguel. Depois, se der, a gente volta aí. Gálatas 3, 23 tem? Está lá em Fortaleza ainda? Ah, chegou. Mas antes que viesse a fé, olha a condição daqueles homens. Estávamos sobre a tutela da lei e nelas encerrado. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então eles não estavam vivendo a fé que viria no futuro pós-cruz. Eles estavam vivendo a fé natural, a fé produzida. Existe a fé dom e a fé natural. Existe a fé natural que você diz assim, eu vou acordar amanhã e vou trabalhar. Isso é uma fé natural. Mas existe a fé dom, a fé que te faz acreditar nas impossibilidades que esse trabalho poderia produzir. Esta fé dom é o que te impulsiona a vencer as batalhas da vida, a não ficar limitado às circunstâncias que o amanhã produzirá. Eles não viviam a fé dom, porque a fé dom ainda ia se revelar no futuro. Está entendendo? Ele diz, mas antes que viesse a fé. Quando é que veio a fé? Antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz ela veio como dom. Antes da cruz, que aqueles homens viam, Baraque, Gideão, Sansão, era uma fé na sua capacidade de realizar algumas coisas. Então a fé que eles viviam era a capacidade de realização. E mesmo assim, naquela fé, eles extinguiram a violência do fogo. Mesmo assim, naquela fé, eles tiraram força da fraqueza. E eu perguntei então, o que é que esses homens tinham que nós não temos? Que não somos capazes de da fraqueza gerar força. Desistimos do primeiro combate. Basta alguma coisa dar errado que já desistimos. Basta alguma coisa sair do nosso domínio que perdemos o equilíbrio. O que é que eles tinham que nós não temos? E me veio então a voz. A verdade é o que você tem que eles não tinham e que você está deixando de fazer com aquilo que você possui. O que é que eu tenho que eles não tinham? Ora, se formos botar 2 pesos e 2 medidas, se eles distinguiram a violência do fogo, com o que eu tenho hoje, eu tenho que apagar o fogo inteiro. Então, cabe a mim descobrir o que eu tenho para poder vencer da mesma forma que eles venceram. Ora, coloca para mim, Miguel, não vamos ter todo o tempo de ler todo o versículo. Coloca versículo 37, que reduz bastante, 11:37, porque é muito extensa essa galeria. Foram apedrejados, olha eles, sem a fé que haveria de se revelar, a fé dom. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens acabaram. Aonde estão esses homens? Corajosos, valentes. Claro que se vive uma outra época, mas nós temos também as nossas lutas diárias. E desanimamos. E caímos tombados, fracassados. Mas não pode ser assim, porque eles venceram pela fé natural. E eu tenho uma fé dom. Aliás, a frase cristã é, eu posso alguma coisa? Pode todas. Mas às vezes parece que não. Se o pagamento não caiu, já não pode mais. Se o pai negou alguma coisa, não pode mais. Se o patrão mandou embora, já não pode mais. Se o pastor falou alguma coisa que ameaça, já não podem mais.
Poder todas as coisas é poder todas as coisas quando ela entra no campo da negatividade e você com Cristo reage com a positividade. Negatividade não se reage desistindo, negatividade se reage com positividade e avançando. É para isso que Deus te chamou. Glória a Deus. Esse é o grande desafio da fé. O grande desafio da fé não é andar bem quando tudo está bem. A luz só se faz intensidade quando há trevas. Amor só prevalece onde há ódio. E assim sucessivamente em cada coisa da área da sua, da minha, da nossa vida. Nós não somos cristãos apenas para entrar dentro de uma igreja, bater palma, dar o dízimo ao pastor e colocar a mão sobre a nossa cabeça. Nós somos cristãos porque temos que exalar o bom perfume de Cristo e, encorajados por esta palavra, vencer os desafios que virão. A vida é um desafio. É a vontade de crescer que faz com que a planta vá em direção ao sol. Assim, destemidos, ousados, focados, determinados, sabendo que por onde tu andas, andas Deus tua vida. Mas é extremamente o contrário disso. Somos desestimulados, somos desencorajados pelas notícias, pelas doenças, como se alguma coisa espantosa estivesse acontecendo. No mundo sempre houve guerras. Se você pega a história bíblica, diz que houve grande fome nos dias de Abraão. As pestes invadiram o Egito. Quem passou por isso resistiu como? Existiu como esta galeria. Resistiu sobre o temor do Espírito Santo, resistiu na ousadia de um leão, bravamente. Esta é e deve ser a característica do povo que entendeu a graça de Deus. Ser um valente, fiel como um cão e valente como um leão. Esta é a característica de quem vive na graça de Deus. Então, diz que homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não era a fé dom, era a fé deles, a capacidade de realizar alguma coisa. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Tudo o que eles viveram, Deus tem superior a nosso respeito. E eu quero viver isto. Está na hora de alguém viver isto. Cada um nas suas limitações, é verdade. Mas segundo a capacidade de cada um aqui e aí pelo YouTube, Deus colocou a desafios que para mim pode ser muito grande. Mas Deus é sábio. Aquilo que é grande para mim pode ser superado por você. E Deus te deu a capacidade de você superar esses desafios. Não desista deles. Deus está com você. As pessoas começam a fazer uma casa, coloca 5 tijolos e desistem. Você não pode desistir. Quem te deu 5 vai te dar 50. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Tem que ter ousadia, senão não chega a lugar nenhum, meu irmão. Senão nós vamos ver aí o dono das emissoras construindo, avançando, e nós que somos os filhos de Deus, nós não vamos avançar? Eles avançaram. Eles venceram o fio da espada, da fraqueza eles tiraram força. Diz que tudo isso, Deus tem coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha que profunda é essa palavra. Tão abençoados. O que é que nós temos que eles não tinham? O que é que nós temos e não estamos sabendo usar? Diz Efésios capítulo 2, versículo de número 22, que nós temos a morada do santo em nós. Olha aí, olha, isto aqui para o judeu seria o prêmio máximo, porque eles andavam quilômetros para ir lá reverenciar a arca da aliança. Eles viviam buscando a presença de Deus, e Deus nos buscou para morar em nós.
Isso é coisa superior a eles. Olha lá. No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus aonde? No Espírito. Deus habita no teu Espírito. Quando nós falamos assim a uma pessoa, você é templo do Espírito Santo, não é que Deus habita nessa tua carne. Deus não habita na natureza humana. Nada pode ser dado à natureza caída. Nada de bom pode ser dado à natureza caída. Esta é a natureza caída. O que é bom é dado ao Espírito. E Deus habita no teu Espírito. Você pode, porque Deus mora aí. Você vai conseguir, porque Deus mora aí. Não te ensinaram isso, te ensinaram que você tinha que comprar, que você tinha que barganhar, que você tinha que dar. Mas a verdade é que o pacote, me desculpe essa expressão chula, é que está completo no teu espírito. O software está completo, você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Você precisa ser encorajado a acreditar que Deus não vai falhar. Então, nós somos templo do Espírito, eles não eram. Nós já estamos reconciliados com Cristo, eles não estavam. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, Miguel. Só para explicar o que nós temos e que eles não tinham. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19, a saber, que Deus estava no monte. Pô, não dá, né? Pô, vocês colocam isso aqui porque sabem que vai mexer comigo. Meu amado, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu e nos confiou a palavra da reconciliação. 20, de sorte que somos desgraçados, que somos o pó da terra, que somos o quê? Por favor, embaixadores de Cristo. Você recebe que você é um embaixador e uma embaixadora de Cristo? Você imagina? O presidente chama alguém e diz, ó, você é embaixador do Brasil na França. O cara, tá bom. Exerce! Não, eu sou embaixador. Exerce! Meu irmão, quem te fez embaixador te deu toda a condição de você exercer esse chamado. Use! Viva! Se veja assim, não importa que a religião não aceita. O que importa é que Deus te fez como embaixador e as mulheres uma embaixatriz de Cristo. Pesquise no Google e veja o que faz um embaixador. Será que é ele, meu amado? Está contra? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado. Presta atenção nessa palavra. Ele o fez pecado por nós, para que nele, não é na igreja evangélica, não é no pastor, nele fôssemos feito o quê? A justiça de Deus. Eu não gosto muito dessas colocações, mas se puder, repita comigo. Eu sou a justiça de Deus na terra. Está escrito ali? É assim que eu vejo você. Então, nós somos templo de Deus no nosso espírito, estamos reconciliados com Cristo, somos a justiça de Deus na terra. Então, por que desistimos muitas vezes dos combates? O que nos falta, então, para tirar força da fraqueza, se eles que não eram isso, tiraram? O que nós estamos esperando? Chegar aos 80 anos e olhar para trás de uma caminhada perdida na religião? Estamos esperando o quê? Os filhos dos pastores se enriquecerem com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, enquanto nós trabalhamos para sustentar eles, e depois olhar para trás e falar, quanto tempo perdido? É isto? Eu estou aqui nesta terra numa missão diplomática como embaixador. Nós vamos deixar um legado para os nossos filhos. Os nossos filhos viverão o melhor de Deus sem a religião. Os nossos filhos trabalharão e não sustentarão homens. Os nossos filhos, as nossas filhas e os nossos netos, daqui a 50, 100, 200 anos, hão de dizer que passou um povo por esta terra,
que não extinguiu a violência do fogo, mas que tiraram força da fraqueza, ensinando a todas as pessoas que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, em 1 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 5, eu começo então a aprofundar um pouco nesse assunto. Disse Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, Miguel, perdão, meu lindo. Eu, irmãos, disse Paulo à igreja de Corinto, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 3, e foi em fraqueza. Mas Paulo veio pregar em fraqueza, porque se não for desta forma, o homem vira o acusador de si mesmo. Se não for em fraqueza gerada por Deus, o homem se sente o rei da cocada preta. O homem acredita que a mão dele tem a capacidade de ungir o outro. Isto não é fraqueza, isto é soberba. Isto é orgulho. Achar que pelas mãos dele pode passar alguma coisa que pode produzir uma santidade nos outros. Paulo disse, eu quando fui até vocês, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. E quando eu fui debaixo de uma fraqueza. Mas ele sabia que esta fraqueza estava operando o poder de Deus. Porque ele mesmo diz que o poder de Deus opera na fraqueza. E foi em fraqueza, temor e em grande temor que eu estive entre vós. 24. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Fé apoiada em sabedoria humana foi o que eu vivi 20 anos da minha vida na religião evangélica. Acreditando no que o pastor falava, acreditando no que o pastor colocava as mãos. Todas as vezes que eu vivi um evangelho em sabedoria humana, eu fracassei, embora eu não tenha sido um fracassado. Todas as vezes que eu vivi um evangelho com sabedoria humana, eu fracassei, embora eu nunca fui um fracassado. Porque uma coisa é você fracassar, outra coisa é você ser um fracassado. Um fracassado desiste e não se levanta nunca mais, abatido pelas circunstâncias da vida. Um vencedor, embora fracasse, ele se levanta, porque o justo não fica caído, o Senhor o levanta, o sustém com as suas mãos. Sabedoria humana dentro do evangelho é a estratégia do lobo. É mercantilismo, é barganha, é toma lá da cá. A pessoa não vive o poder de Deus. Toda pessoa que tem a sua fé apoiada em sabedoria humana não vive o poder de Deus. Haja vista que está aí quase 80 milhões de evangélicos, a maioria não tem uma casa própria, não se veste muito bem, estão desempregados, e eles dizem, sabe o quê? Que o diabo está furioso. Não é diabo, vocês têm o direito de reinar em vida e viver em perfeita vitória. O que vocês estão vivendo é uma fé apoiada em sabedoria humana. É lenço, é sal, é fita, é campanha, é corrente, é busca no monte. Todo esse pacote aqui é uma sabedoria humana, é feitiçaria, não tem nada a ver com o poder de Deus. O poder de Deus, bradou Paulo em Roma, o poder de Deus é o evangelho. Quer viver o poder de Deus? Viva o evangelho e se apoie nele. Não em sabedoria humana, não em estratégia de marketing de lobo. Amarra a fita, puxa, leva, bebe um copo d'água depois da oração. Faz essa campanha, bota o nome do monte. Me dá o teu nome que eu vou orar. Ai! Lembrei, veio fresco. Me dá o seu nome para colocar no caderno de oração. Caderno de quê? Meu irmão, como que eu comi desse reggae, dessa feitiçaria, dessa bruxaria? E você pode ver,
quanto mais nome no caderno de oração, mais vidas miseráveis. Isto é uma fé apoiada em sabedoria humana. Vou lhe dizer uma frase, anote, se não trouxe nada para anotar, depois veja e não esqueça. A confiança em Deus não consiste na minha força ou na minha fraqueza, mas no fato de que a fé insiste em acreditar que Deus não pode falhar. Eu vou repetir mais uma vez. A confiança em Deus não consiste na minha força ou na minha fraqueza, mas no fato de que a fé insiste em que Deus não pode falhar. Era o que aqueles homens viviam, era o que nós temos que viver, é o que você tem que viver. Abençoados, quando você se sentir fraco, não é para você desistir. Essa é a oportunidade que o Pai está lhe dando para vencer. Todas as vezes que você passar por uma debilidade ou passar por uma fraqueza, Deus está gerando dependência nele. Forte demais não gera dependência em Deus. A fraqueza, sim. Quando você passa por uma fraqueza, quando você está debaixo de uma enfermidade, quando você está com um problema conjugal, ai, minha mulher foi embora, meu Deus! Ih, mas tem camarada que quando a mulher vai embora, o mais valente dos homens chora como criança. Acaba a valentia de um homem, não é verdade? A minha falou assim, eu vou embora, eu vou para casa do meu pai. Eu falei, é ruim, eu escondi a chave, eu não quero chorar. Todas as vezes que vocês passarem por uma fraqueza, todas as vezes que vocês passarem por uma dificuldade, todas as vezes que for gerada uma debilidade na sua natureza humana, Deus está gerando dependência nele. Jesus dizia para os discípulos, atravessem o barco. Botava eles dentro do barco e eu acredito, falava tempestade, mas dá com força que eu vou ficar aqui quietinho. Diz que eles entravam no meio do mar e a tempestade chacoalha para lá, chacoalha para lá. Teve uma que ele estava lá dentro do barco, gerando dependência. O homem não pode se sentir só. O homem não pode se sentir muito, preso a si mesmo. Deus gera fraqueza em nós para que nós viemos depender dele. Deus quer você preso a ele. Quer que você, toda hora diga, Senhor, será que é um assalto? Senhor, será que é a doença? É o coronas do Covid? Senhor, não é o Mike Tyson? Deus quer que você, como um pai, você não gosta que o seu filho fique perto de você? Tem uns aqui que a filha fica grávida, não, vou acabar, porque eu vou grávida. Quando nasce, pega o menino, vai morar com a avó. Mãe, eu vou botar o nome da minha filha de Andréa. Não, vai botar igual o meu, Bartolomeia. É que castigo uma mãe. Olha, me desculpa as Bartolomeia, mas... Assim como o pai gosta, Jesus disse aos judeus, olha, eu queria que vocês ficassem assim como os pintinhos debaixo das minhas asas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis congregar vocês debaixo das minhas asas? O pai gosta dessa dependência. Quanto tempo você não fala mais? Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo você já não acorda mais para ter momento de intimidade com o pai? Por quê? Porque a intelectualidade da graça de Deus tirou isto. Então, vez por outra, Deus vem e gera essa dependência, para que você fique num bico de sinuca e diga, Senhor, eu preciso de ti,
Que Deus gere essa dependência e fraqueza em mim sempre, para que sobre minha vida repouse o poder de Deus. Que Ele gere essa fraqueza sempre. Que eu sempre procure saber entre os homens que eu não vivo sem você. Que eu procure saber que você é tão importante para mim quanto o ar que eu respire. Que eu procure te respeitar como eu quero ser respeitado. Que eu te ame e te perdoe como eu preciso ser amado e perdoado. Que esta fraqueza esteja em mim e que não haja necessidade de um dia eu ter que gritar aos quatro cantos: eu sou fraco, mas o poder de Deus repousa em mim. Haja em mim, Espírito Santo, gerando fraqueza para que sobre mim repouse o poder de Deus. Assim é, diga glória a Deus. Eu preciso de fraqueza, não a fraqueza feita pelos homens, porque isso não é fraqueza, isto é humilhação, e eu não vou botar as minhas costas para ninguém. Eu preciso das fraquezas geradas pelo Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo me mostre que eu não sou autossuficiente. Eu preciso que o Espírito Santo me mostre que eu preciso ver um milagre na vida do meu filho, na vida da minha filha, no meu emprego, em aquilo que eu bote a mão. Eu não preciso de fraqueza, de humilhação feita pelos homens, porque eu não procuro mais o favor dos homens. Se eu procurasse o favor dos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu vivo debaixo desta graça divina, deste favor maravilhoso, desse Deus que tudo pode, tudo faz, e eu creio de olhos vendados. Se Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 4 até o 8, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo. Abençoados. Se não fosse a obra de Cristo, a convivência humana seria insuportável. É por causa de Cristo, é por causa daquela frase tetelestai, que nós podemos nos amar e suportar uns aos outros. Ainda assim há guerras, mas se não fosse a obra de Cristo, a convivência humana seria insuportável. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. Não é de mim mesmo. Eu não sou autossuficiente. É gerado em mim uma dependência. Quando as coisas vai muito bem e eu esqueço que há um governo sobre a minha vida, que é Cristo. Porque o homem, quando vai tudo bem, as contas estão muito bem, tudo parece bem, ele se perde. Ele ignora o espinho. Eu conheço vários homens na história da humanidade, conheço vários homens, e eu ando no Evangelho já há muitos anos, que começaram muito bem a pregar o Evangelho, a amar as vidas, e ignoraram o espinho. Começou a entrar dinheiro, começou a entrar fama, e se sentiu autossuficiente. Já não tinha mais um tempo de comunhão com o Espírito Santo. Já não lembrava que sobre a vida dele estava um cabeça que era Cristo e se tornaram um ditador. A sua palavra cobria tudo e a todos, e não pode ser assim. A nossa suficiência, disse Paulo, vem de Deus. Nós somos dependentes dele. Nós não movemos sem ele. Não andamos sem ele. A tua vida é um vácuo. Estou olhando para algumas pessoas aqui, algumas pessoas me vendo. As que estão diante dos meus olhos, pode não amanhecer, pode não anoitecer hoje. E o que tu tens preparado para quem será? Então nós dependemos dele para viver, para respirar, para dar continuidade à vida. Enquanto a humanidade segue o seu curso, nós, os eleitos, precisamos dar continuidade à nossa vida. E eu quero ver a minha família segura, tranquila e sem temor do mal, andando sobre o temor do Espírito Santo. A minha dependência, a minha suficiência e a minha confiança não vem de mim, está em Cristo. É assim que se vive o Evangelho. É assim que se vence. Deus quer que você dependa dele 1000%. E a nossa maior fraqueza está em desistir por qualquer coisa. Abençoado, por maior que seja o obstáculo na sua vida nesta manhã,
vencê-lo será a única saída. Ou então, você será sempre escravo da sua fraqueza. Eu entrava dentro do sistema religioso, o pastor dizia: você fuma ainda? Estou fumando ainda. Ih, você precisa de culto de libertação. Hoje, eu descobri, eu não precisava de culto de libertação. Eu precisava de paciência, eu precisava de amor, porque aquilo, como uma obra da carne, uma hora eu iria vencer. Eu não poderia fraquejar e entregar os pontos, que é o que ele estava fazendo. Ele estava querendo que eu desistisse da vida cristã. Eu não conseguia parar de fumar. E ele dizia: você precisa de culto de libertação. E me colocava num culto de libertação, eu não parava de fumar. O que eu precisava era de paciência comigo. O que eu precisava era de amor. O que eu precisava é que ele dissesse para mim: você já está liberto no teu espírito, isto é uma obra da carne, e no momento de Deus, se você não desistir, você fosse chamado para governar as suas emoções, e em Cristo você é forte, Geraldo. Continua, vença, amados, não se entregue aos obstáculos, vencê-los é a única saída para a sua vida, a não ser que você queira ser escravo das suas emoções a vida inteira. Então, a frase que eu uso é: retroceder nunca, render-se jamais. É uma frase que eu li, ouvi e guardo para a minha vida. Retroceder nunca, render-se jamais. Eu não desisti. Lá atrás, eu não desisti. Fazia parte de um ministério que cabia 12 mil pessoas, essa hora estava pinhalada. Saí de lá quando eu disse: vocês pregam dízimo, isto não é graça, isto é fermentar a graça de Deus. Aqui tem santa ceia, aqui tem defesa de hierarquia, aqui defendem placa, isto não é graça. Graça é viver o amor de Cristo sem defender nenhum dogma, aonde o homem não pode aparecer para nada, ainda que tenha que falar, se necessário fosse, não tivesse ninguém aqui. E eu fui embora. Me disseram: você não vai conseguir nada, você é negro, semi-analfabeto, você não vai a lugar nenhum. Eu disse dentro comigo mesmo: eu já cheguei a Cristo, é o melhor lugar aonde um homem pode chegar. Deu vontade de desistir, nos perseguiram, nos caluniaram. Alugamos uma lojinha, eles mandavam pessoas vir espiar, para ver quem de lá tinha saído para andar conosco. Arrumaram um tumulto, fecharam a lojinha, quebrei toda a minha casa, toda não, que a casa cabia 15 pessoas, todo mundo apertado, Miguel toda hora comendo meu Danone. Esqueço não, sou vingativo. E hoje, eu descobri que com 1000 ou com 1 milhão, o que importa é sermos de Cristo. Hoje, por causa da bendita internet, estamos em Singapura, Ruanda, Moçambique, Canadá, Egito, Cairo, Alemanha, Portugal. Estamos no mundo inteiro, porque viemos do céu e para o céu retornaremos. Alô, abençoado, vocês que me ouvem, retroceder nunca, render-se jamais, vencer os obstáculos sempre será a única saída para a sua vida. Recebe aí? Salmos de número 37, versículo 23 ao 25, disse o salmista. Olha lá, tem aí? Máscaras. Salmos de número 37, versículo... Eita, lancerá ainda? Hã? Salmos de número 37, versículo de número 23. Olha aí. Lê isso aí. Gostoso aí. O Geraldo... Como não? E depois você leva essa palavra e ele diz: você está seguindo esse negão. Ó, meu amado, não chama de negão não, isso é crime, hein? Além de ser crime, eu dou em vocês e chama a polícia, hein? Meu filho falou: pai, quando for assim, você dá neles, corre e chama a polícia.
Miguel, aí dá ruim. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. 24, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 25, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Retroceder? Nunca. Render-se? O Senhor não deixa prostrado. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, olha aí. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. O Senhor não abandona os justos. Não importa o que você está passando, vai passar. Não importa. Um divórcio, um desemprego, uma desilusão amorosa. Não importa a natureza da dificuldade que vocês estão passando. Vai passar. Nada é para sempre. De uma forma ou de outra, vai passar. Já que vai passar, passe sobre a ótica da confiança no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Já que vai passar, não desista. Já que vai passar, insista, persista em acreditar que Deus não pode falhar. Eu quero ler com vocês lá no Antigo Pacto, porque eu sei que o que eu vou ler aqui é a história de muita gente que está aqui esta manhã e está me ouvindo lá pela internet. 1 de Samuel, no capítulo 30, versículo de número 1 ao 6. Tem aí, Miguel? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta, ferido e queimado. 2. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente o levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Talvez essa seja a sua condição nesta manhã. Pessoas que estão aqui entre nós que conhecem o Evangelho da graça de Deus, pessoas que estão lá pela internet, rindo por fora, mas chorando aqui dentro. Pessoas que já não têm mais força para chorar por causa de uma desilusão, por causa de uma depressão, por causa de uma ferida feita por um irmão. Pessoas que foram feridas, pisoteadas, enganadas, manipuladas. E hoje estão no calabouço das suas almas. Eu sei que é muito bonito trazer uma revelação do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que é muito lindo recitar versículos e mostrar as riquezas insondáveis. Mas não é só disso que nós precisamos. Nós precisamos também silenciar vozes noturnas que nos atacam quando apagamos as luzes e puxamos os nossos cobertores. Fantasmas que assolam e silenciam sonhos, choros cálidos, gerando desesperança, fraqueza e vontade de desistir. Quantas pessoas entre nós aqui têm os seus filhos nas drogas, choram, clamam, já fizeram votos, já fizeram isso, já fizeram aquilo, e não vê a libertação, e também já não tem mais força para chorar. Quantas pessoas pela internet estão desempregados, sem ter o que comer, como pagar as suas dívidas, e quem é que tem uma resposta para eles? Pessoas que pisam, que não ajudam,
se voltar aos seus antigos ministérios, não consegue uma bolsa de alimento, não consegue uma ajuda para comprar um gás, pagar uma luz, e estão aí desesperados. Muitos não querem ouvir falar de Deus, porque não tem uma esperança neste meio desta fraqueza. Saiba que esta situação vai passar, porque tudo passa. E o mais importante de tudo isto, esta fraqueza de Deus tem que redundar em poder, e você descobrirá em quem você pode confiar, quem são os seus verdadeiros amigos, e até o ponto em que você pode dizer: Senhor, eu não aguento mais. Neste momento, o poder de Deus repousará sobre a sua vida, e você verá a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus não desampara os justos. Não pode desamparar. E quando Davi chegou tudo queimado, destruído, é assim a vida de muitos. Desesperados, cansados, a vida golpearam, foram golpeados pela vida. E qual foi a porta? Uma igreja. Venha mudar de vida. E o pouco que sobrou, deu tudo lá. Então, foram de mal a pior. Viram suas vidas queimadas, não viram soluções, não viram Deus agir, porque precisavam descobrir que o que elas estavam vivendo era uma fraqueza gerada por Deus, para gerar uma dependência nele. E ao invés de depender de Deus, buscar socorro no Pai, ao invés de se entregar a uma vida de comunhão com o Espírito Santo, buscaram soluções mágicas em homens. Leva esta fita, pega esta rosa, bebe o óleo, passa na cabeça. Mas não é isso. Se você ler toda essa história, não é isso. Diz que Davi foi consultar a Deus, e Deus disse: vai, busque, consiga. Se eu posso te dar um conselho esta manhã, vá em busca do seu sonho, lute pela sua família, mova-se em direção à sua conquista, descruze os braços, respire fundo. Deus não te deu espírito de covardia. Reaja. Quem tem o Espírito de Deus tem foco, tem determinação e tem ousadia dado por Deus. Vá em busca do seu sonho, não importa. Talvez alguém pode dizer: eu estou desempregado. Deus tem portas maiores do que aquela. Esta é uma oportunidade de Deus mostrar para você que Ele abre portas onde não existe nem casa. Talvez alguém me diga: meu filho está nas drogas e eu estou desistindo. Não desista do seu filho, que Deus não desistiu de você. Não desista da sua família, ela é o bem mais precioso. Uma hora você contará a sua vitória, como diz os nossos irmãos pentecostais. Uma hora estrearás a bandeira e vai falar: eu confiei em Deus. Aí está o produto da minha confiança, a minha fé. Eu creio que Deus não desampara os justos. Vá em busca dos seus sonhos, lute pela sua família e mova-se. As pessoas gostam de cruzar os braços diante da vida e ficar lamentando. Não é tempo de cruzar os braços diante da vida. É tempo de mover em direção aos seus sonhos e lutar pelos seus ideais. Não importa o tamanho da batalha, Deus é maior. Maior é aquele que luta por você do que os que lutam contra, meu amado. E qual é a estratégia? Olha o que disse, eu estou usando muito o Antigo Pacto hoje. Olha o que disse Joel lá no Antigo Pacto. Olha aí. Joel capítulo 3, versículo 10. Lê isso aí. Forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou. Então diga ao fraco nesta manhã: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou conquistar, Deus vai abrir. Diga ao fraco: eu sou forte. Não é para entrar dentro da casa e ficar, tá vendo? Não
vai dar certo, cara, não vou conseguir não, olha lá. Não é para fazer isso. Se for para desistir, desista de ser fraco e seja forte. Olha o que o profeta disse: forjar a espada das vossas relhas. Ué, mas relha não é espada. Como que se fosse? É para forjar. O que é que você tem para lutar aí? Nada! Forge ousadia. O que é que você tem para lutar esta manhã? Nada! Então use desse nada um objetivo para as suas conquistas. Já que você não tem nada, você não pode desistir. Porque para desistir tem que ter alguma coisa. Sim ou não? Sim. Já que você não tem nada, você não pode desistir. É aquela história, eu não tenho onde cair morto, por isso é que eu não morro. Morre, cão! Aonde se eu não tenho onde cair morto? Arruma um lugar para mim cair morto que eu morro. Eu não tenho onde cair morto, eu não posso morrer. Se eu não tenho nada, eu vou desistir para quê? Aí é que eu vou para cima, meu irmão. Porque quem não tem nada, não pode desistir. Também não tem nada a perder. Então eu vou arriscar. Pegar meu caderno de manhã, vou bater naquela porta, vou bater na outra, e na hora da comida? Eu não tenho nada. Se alguém me der um pão, estou no lucro, estou na vantagem. Mova-se. Escruze o braço. Respire fundo. Deus está na tua vida. Nós não somos cristãos para carregar uma Bíblia, entrar numa igreja e dar dinheiro para o homem. Isso é religião, chega. Nós somos cristãos porque estamos aprendendo a viver, a superar os desafios e ser encorajado pela palavra do Pai. Nós queremos ver dias felizes. Nós queremos pagar as nossas contas. Queremos ter saúde. Queremos ir dormir com a cabeça tranquila e saber que os nossos filhos estão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Queremos deixar um legado para os nossos filhos, para eles não gerar problemas para nós. Essa é uma maior riqueza da família. Eu disse à minha filha: você não precisa ter dinheiro, não precisa casar com um homem bonito igual teu pai. Você não me trazendo um problema, minha filha. Você já é uma bênção. É isso que nós queremos. Mas se a minha filha me vê um covarde, se a minha filha me vê chorando lá dentro do quarto: Senhor, eu não vale nada, Pai. Senhor, até quando, Jeová da guerra? Que até quando é hoje? Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu não abro mão. É hoje. É hoje que eu vou ver um milagre na minha casa, na minha família. Hoje eu vou ver coisas grandes, ocultas, que eu não sabia. Hoje não é amanhã, não foi ontem, é hoje. E se não for hoje, será amanhã. E se não for amanhã, será o outro dia. Eu estou forjando essa situação na minha vida. Eu estou forjando a bênção de Deus na minha vida. Forjar a espada das vossas relhas de arado. E lanças. Vocês fazem lanças e vocês pegam as podadeiras e forjam como lanças. O que é que você tem para forjar uma situação de um grande desempenho? Tem braços cruzados? É que minha namorada me deixou. Minha mulher me deixou. Te deixou? Eu acho que foi um escape, não foi não, meu irmão? Mulher joga no bicho, bebe o dia todo, bebe marafo. Pô, bem legal, acho que Deus te deu, foi um escape aí, meu irmão. Mulher que joga no bicho, cospe no chão, bebe marafo, meu irmão. Forge, meu irmão, uma situação, tu és valente. Nasceste para grande combate. Não fique olhando a vida passar. Olha a mosca que caiu na minha sopa, e eu estou aqui com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. 10 anos não conquistou nada. 5 anos não avançou em nada. O tempo passou e você não reagiu. Está na hora de você forjar. Está na hora de você usar o que você tem. Paulo disse aos Hebreus: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
E é seu dever, pela fé, reagir como se elas já existissem. Deus não te vê fracassado. Deus te vê mais do que vencedor. Deus não te vê desistindo. Deus te vê avançando. Deus não te vê um miserável. Deus te vê próspero. Porque ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deus não te vê derrotado. Deus vê vocês mais do que vencedores. É assim que vocês têm que viver. E Filipenses capítulo 4, versículo de número 10, eu termino com essa passagem aí. Hoje é rabada com agrião, meu irmão. Hoje é rabada com agrião e azeite do mercadinho do seu Manuel. Quem falou isso aí, você? Fridesse, meu amado, azeitona preta. É ruim. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu as duras penas a viver contente em toda e qualquer situação, desistindo jamais. Ele disse, eu estou dizendo isso para vocês, não é por causa da minha pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Aprenda a viver contente em qualquer situação, seja ela qual for, vai passar. Desistir nunca, render-se jamais. Depois ele diz no versículo de número 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Que aprendizado, não? Isso é a vida que faz, meu irmão. É a vida que nos dá esse aprendizado. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E quem é que pode experimentar isso? Quem passa por esses estágios sem desistir, confiando que Deus não pode falhar. E se ele desistisse na escassez, poderia dizer que tinha experiência na abundância? Se ele desistisse na humilhação, poderia dizer o que é ser honrado? Não, Deus estava gerando nele uma dependência para quando que ele passasse pela humilhação, ele dizer, eu sei o que é ser honrado. As pessoas não deixam nem o alface nascer, já arranca a raiz. Calma. Semeou, vai ter a raiz, vai brotar, vai vir ervas daninhas, mas você espante e espere, porque o tempo da colheita chegará. Não desista no primeiro impacto, na primeira erva daninha, não desista, abençoado. Essas frases estão aqui e foram ditas por alguém que experimentou todos os estágios da vida. Leia mais uma vez, eu sei estar humilhado, mas lá eu não desisti, senão eu não poderia dizer que eu sei o que é ser honrado. Sim ou não? Sim! Eu sei hoje o que é ser honrado, porque eu passei pelos estágios de humilhação, e os que me humilharam não conseguem me ver hoje nem de binóculo. Nesse estágio, não persegui ninguém, não maltratei ninguém, não ataquei ninguém. O que eu fiz foi forjar do que eu tinha em mão e avançar. Eu sei aonde eu quero chegar daqui a 10 anos. 10 anos atrás eu sabia que eu queria chegar até aqui. Até aqui eu vou caminhar para ir mais à frente. Hoje eu posso dizer como Paulo, eu sei o que está humilhado, mas eu sei que é honrado. E ele disse, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Aí ele tem ponto e vírgula. Leia a frase que os cristãos falam e ignorando os estágios da vida. Eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Mas fortaleceu quando? Quando estava humilhado. Fortaleceu quando? Quando estava em escassez. Não me fortaleceu eu aqui com tudo, ele disse, não, são estágios da vida, e nesses estágios ele foi gerando fraqueza, foi gerando dependência. Paulo disse, de uma vez eu desci sobre um cesto, apanhou, bateu, foi preso. Todos esses estágios, em nenhum momento ele desistiu. Ele aprendeu que se ele retrocedesse, a alma do Pai não se alegrava nele. Não desista dos seus sonhos, não desista dos desafios colocados pela vida. Esses desafios estão aí para você vencer. Os obstáculos não podem te paralisar. Seja ele do tamanho que for, nunca serão maior do que o Deus que está implantado no teu espírito. Ele mora aí dentro, te fez de você um valente, um guerreiro, um herói. Forjai espadas das vossas relhas. Nesta manhã, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Vamos ficar de pé.